Olha, meus irmãos, nós já revelamos o plano do PT. Ao que tudo indica, é exatamente o que eles querem fazer e vão usar tudo que podem para esse propósito. Aqui eu abro o jogo, não vou fazer rodeio. Segura a informação para o final do vídeo. Não, já vou falar agora. No meu ponto de vista, eles estão doidos que o Trump taxe o Brasil para que eles possam desbandar de vez para o comunismo. Para que eles possam dizer, olha, do jeito que o Trump está fazendo conosco, nós só podemos agora taxá-lo também e negociar com os nossos parceiros, com os países amigos, que não são outros a não ser os comunistas. China, Venezuela, Cuba, Rússia e por aí vai. Nós vamos sair de um regime semi-capitalista, porque no Brasil nunca foi, né, totalmente, mas pelo menos você tinha o direito a ter as suas coisas e entrar num comunismo total. Aos poucos eles estão mudando a lei. Quando a gente fala isso parece absurdo, mas se você for prestando atenção, tudo que foi feito até agora mostra que o Brasil caminha para ser um país comunista. Você hoje, se comprar um sítio, uma fazenda, já tem uma série de restrições que prova a qualquer um que você não é totalmente o dono. Na sua casa a mesma coisa, se ela não tiver função social que não está designada qual é, o juiz da vara é que vai decidir. Se ele disser que a sua casa não tem função social, você pode perdê-la. Em 2019, nós aprovamos as leis coloridas aqui, equiparando, né, você não concordar com uma coisa a racismo, né, uma coisa que você escolhe, ou seja, o direito de ser colorido, isso aí cabe a cada um, mas equiparar uma escolha que sempre está sujeita à crítica, por melhor que a escolha seja, ela está sujeita à crítica, mas para encerrar o debate, eles equipararam a crime de cismo. Inclusive, né, o próprio Nicolas está sendo pressionado, está sendo processado para que perda o mandato. Tem um risco sim dele perder, acho difícil que aconteça, porque o cara está viralizando, mas é um crime inafiançável se você fizer algo ou disser algo e for considerado isso, é inafiançável. Então tudo isso mostra que o Brasil é um país totalitário. O Todo-Poderoso deixou claro quando ferrou as empresas de Elon Musk, né, tirou dinheiro de uma empresa que não tinha nada a ver com a outra, né? Mas tem o mesmo sócio dentro dessa empresa, mas você não pode fazer isso. Se você tem bronca com a empresa A, você tem que resolver com a empresa A. Mas o cara tem uma empresa B, C e D, vou lá. Não pode fazer isso. E eles fizeram. E a resposta dos americanos já foi clara, né? Países que trabalham assim, que agem assim, vão ser sobretaxados. E o Molusco está doido que isso aconteça com o Brasil, para poder debandar de vez. É o Fórum de São Paulo, como Olavo de Carvalho explicou a vida toda, em pleno andamento, meu irmão, em pleno funcionamento. Olha a matéria que eu trago aqui hoje, foi enviada pelo nosso querido irmão Gledson Santos Barros. Um abraço forte para esse irmão, sempre antenado, né? Já pegou na hora, já captou. E tá aqui, ó. Brasil pode taxar Instagram, Google, Facebook, Amazon e outros. Ministro nega. Quem é o ministro? O Haddad. A gente vai ver o que o Haddad falou. Mas essa matéria é de 2 de 2025. Inclusive, meus irmãos, para vocês que têm interesse em adquirir o nosso velho Diário do Davi com mais de 400 páginas de informação sobre a paranormalidade, sobre o sobrenatural, eu vim avisando a vocês que eu ia manter o preço até o momento que a Hotmart nos taxasse. E isso aconteceu. Quando eu falo as coisas assim antecipadamente para vocês, às vezes pode parecer estranho para algumas pessoas. Nossa, o cara tá falando de uma coisa há 2 meses atrás. Pois é, mas a gente acompanha. Não é que eu tive uma premonição nem nada. É que você vê o andar da carruagem, você vê as propostas, o que é que os caras estão discutindo e você imagina as consequências. É simples assim, né? Não tem mágica aqui. Então tá tudo subindo. A taxa, né, para quem parcela o cartão, que a Hotmart cobra, é de R$ 2,89. E subiu agora, meus irmãos, para os absurdos R$ 3,49. Né? É assim no Brasil. Então não sei quantos dias eu vou conseguir manter isso aqui, tá certo? Mas já digo a você que o produto pode sair do ar a qualquer momento. E você que tem interesse, adquira, tá certo? Infelizmente é por força maior, você tá vendo aí. R$ 3,49 ao mês fica quase que inviável, até pra gente mesmo fazer esse parcelamento, né? Ainda no momento tá em 10 vezes sem juros. Por isso é que eu disse a você, se você realmente tem interesse, adquira, porque no Brasil a tendência das coisas é só piorar. Pra você ter ideia, depois eu vou fazer um vídeo, não nesse canal, mas em outro canal, falando de outro absurdo que só pode acontecer no Brasil, é uma vergonha pro Brasil. A GM, né, a Chevrolet aqui, vai começar a restaurar carros antigos, ou seja, Opala, né, Chevette, ela vai começar a restaurar e vender, né? E ela não tem esse modelo de negócio em outros lugares. Por que ela tá fazendo no Brasil? Por causa da idolatria. Tem camarada hoje pagando 200 mil num Opala.
Então a fábrica vê isso, a empresa vê isso e diz, olha, nós também podemos, né, dar uma mordida nessa fatia aí, já que eles nem fabricam mais peças, eles não ganham mais dinheiro com esses carros, eles não têm mais peça para eles, né, são muito antigos. E em qualquer país do mundo as pessoas comprariam aquilo ali, né, por falta de condição de comprar um mais novo, mais tecnológico. Então comprariam o antiguinho que é barato, mas aqui transformaram também o antigo em acessório de luxo. Literalmente o brasileiro precisa ser estudado, meu irmão. A idolatria é inclusive com objetos. E, pasmem, né? Essas pessoas que compram esses carros dizem que é o melhor carro do mundo, né? Colocam o sentimento, né? A história que teve ali com um avô, com um pai, né? Uma época difícil onde não podia adquirir. Aí traz para o atual e quer, né, passar por cima de toda a realidade, né? Pegar um carro que é ineficiente, bebe demais para gerar pouca potência. Ah, mas dá para preparar. Aí é outra conversa, você não é mais o original, né? Mas você pegar hoje um carro desse, do jeitinho que ele foi fabricado, ele nem consegue rodar no trânsito de hoje, porque não tinha esse trânsito todo, ele esquenta pra caramba, os freios são ineficientes, etc, etc, etc. Se bater também, não aguenta pancada, né? Porque não tem a célula de vidro, ele sai se desmanchando. Os Opala 70, e eu digo porque eu sou um grande admirador de veículos, vocês sabem disso, fiz curso inclusive de mecânica, né? Se você pegar os primeiros Opala 70, quando você bate de frente com eles, às vezes aquela coluna que segura, ela envergava e acertava o motorista, né? Depois, nos mais novos, eles foram fazendo uma trinca, né? Uma trincazinha proposital. O nome técnico não é esse, mas só para você entender, para que ela se dobre, né? Não envergue totalmente em direção do motorista. Então são essas coisas. Aquele repórter Boris fez um vídeo falando de vários problemas que tinha na época, né? Inclusive largar roda e etc. Mas o povo é idólatra. O povo gera tudo isso aqui. E esses problemas que nós estamos enfrentando é por causa da idolatria. Então veja, nesse caso aqui de taxar as Big Techs, o governo brasileiro estuda taxar empresas de tecnologia como Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify. O motivo dos novos impostos seria uma retaliação aos Estados Unidos, que deve aumentar em até 25% os impostos cobrados pelo aço e alumínio importado de outros países. O Brasil pode retrucar a taxação porque é o segundo maior exportador de aço para a nação da América do Norte. Segundo o levantamento do Cordeiro 360, mais de 6,3 bilhões de dólares, ou seja, 36,2 bilhões em reais, em produtos de ferro, aço e alumínio saíram dos portos brasileiros em direção aos Estados Unidos só em 2024. Uma das propostas é que os serviços digitais que funcionam no Brasil passem a pagar a digital taxa. Os representantes do governo brasileiro entendem que essa seria uma alternativa viável por vários motivos, sendo um deles o fato de que países da OCDE já estão implantando a medida. Além disso, autoridades do país já estão debatendo os impostos há algum tempo. O ministro da Economia, Fernando Haddad, já havia falado sobre o tema em 2023 e o digital taxa não prejudicaria a indústria nacional. Uma fonte ouvida pelo Folha de São Paulo exemplificou que o imposto seria interessante para serviços como Spotify. De acordo com a pessoa ouvida pelo jornal, o Spotify não paga nenhum imposto no Brasil. A definição ou não da alta dos impostos sobre o aço e alumínio importado de outros países pelos Estados Unidos sairá ainda na segunda-feira, dia 10. Então sim, meus irmãos, o Trump taxou o aço e o alumínio brasileiro. Ele já tinha falado isso logo no começo, né, quando ele assumiu no primeiro dia. No momento que ele estava assinando aquele monte de decreto, né, ele deu uma entrevista, inclusive uma brasileira, uma repórter brasileira perguntou e ele disse que Brasil, China, né, taxam demais os produtos americanos, e ele ia fazer a mesma coisa. Então sim, né, eles vão taxar sim, vai entrar em vigor 25% a mais, o produto vai ficar 25% mais caro, isso se o governo Lula não se meter a besta, aí vai ficar só 25% mais caro. Se meter, vai chegar a 50%, 75%, 100% mais caro, tornando o produto inviável. Continuando aqui a matéria, o governo brasileiro acompanha o desdobramento da nova política de Trump para decidir se dar andamento ao digital taxa. Poucas horas após a repercussão da história da nova taxa a empresas de tecnologia, o ministro Fernando Haddad foi ao X negar o caso. Para não deixar dúvida, não é correta a informação. Eu vou ler aqui, vou mostrar aí na íntegra, tá aí, ó, a tuitada dele, ó. Para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia, se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente. Então aqui ele deixa em aberto, ele não negou não, né?
Ele deixou em aberto. É uma possibilidade, eles vêm falando disso e é mais ou menos o que o Canadá queria fazer, né? Nós dependemos muito mais, é aquela coisa que eu já expliquei em outro vídeo. Se a tua taxa é 50% em cima de 100, vai ser um valor. Se a minha taxa é 50% em cima de 1 milhão, você é que se ferra, você empobrece, né? E eles não são burros, essa continha que a gente está fazendo aqui, eles sabem fazer também, né? O Haddad nega, como todo covarde. Você sabe que é um ministro sem poder, sem competência, né? Uma marionete que simplesmente responde como ministro, mas você vê que o cara não tem, né? Inclusive o pessoal questiona até a faculdade dele, né? Sobre gestão econômica. Então é um zero à esquerda. O Molusco tem dificuldade até para falar. Então eles seguem uma agenda, né? E a agenda que é isso mesmo: tornar difícil a parceria entre Brasil e Estados Unidos e assim seja obrigado a recorrer, né, a os amigos comunistas. É esse cenário sombrio, terrível, que a gente já está enxergando há tempo. O problema, meus irmãos, é que quando você taxa a empresa, seja ela do que for, né, aqueles serviços vão passar a ser mais caros. Então, se você hoje acessa o Google, né, Facebook, todas as Big Techs gratuitamente, elas vão passar a cobrar taxa. Não tem almoço grátis, nada mais caro do que isso. De alguma forma, nós pagaremos por tudo. As pessoas precisam entender essa lógica. Eles criarão maneiras de nós pagarmos esse dinheiro. Olha aí a Hotmart, eu avisei a vocês, olha, a Hotmart vai aumentar essas taxas, meus irmãos. Era R$ 2,89, passou para R$ 3,49, né? Isso é um mês, viu? Isso é um mês, é agiotagem pura. Então essas coisas que acontecem aqui são um reflexo de um povo que não se importa com nada, que acha que é assim mesmo e não há nada para fazer. A França, né, quando os caras começaram a mexer lá no salário, lembra daqueles quebra-quebra? Tinha os coletes amarelos, né, aquela história dos coletes amarelos, o pessoal se revoltou, foi pra cima, né? E eles que são os educados, eles que são pais do primeiro mundo, eles que têm ensino superior, né, fizeram o quê? Quebraram tudo. Né? Por quê? Porque o governo estava mexendo no poder aquisitivo deles, eles fazem essa conta. O brasileiro não. Infelizmente o nosso povo é muito ignorante mesmo. Então aumenta R$100, né, no salário, graças a Deus o salário aumentou. E os R$100 a mais no salário dele, né, vamos dizer, ele ganhava 1.400, agora ganha 1.600, 1.500, não traz mais nem o que 1.200 trazia. Então ele ganhou uma nota de R$100 a mais e burramente perdeu o poder de compra. Está trazendo menos coisas. O dinheiro dele não rende mais, mas ele não enxerga, ele só enxerga que ganhou R$100 a mais, né? Já fizeram inclusive uma proposta de se pagar o imposto por fora. Assim como nos Estados Unidos, olha, o produto aqui é R$5 e R$1,70 de imposto, pronto, né? Já fizeram essa proposta, mas eles não querem, porque eles sabem que, olha, se fizer assim, é o brasileiro que é burro, né? Boa parte do povo que não se interessa por nada, só quer saber de futebol e cerveja, né? Vai começar a ver que as coisas são muito caras. Eu já repeti para você, vou repetir 1000 vezes. A minha moto custou metade do preço. O valor total de uma Z900 hoje em dia, ela está por 65 mil, pronto, 33 mil é de imposto. É de imposto, meu amigo. Agora você imagina o quanto circularia de motos como essa se ela fosse por 33 mil. Se o governo entendesse, olha, eu não vou ganhar, né, uma moto quando alguém comprar, porque isso é injusto, eu não fiz nada, né? O país é deles, a gente só está aqui administrando, então eu vou ganhar quando for vendendo os produtos, quando eles consumirem combustível, né, a moto bebe mais. Quando eles forem trocar uma tração, as peças são mais caras, né? Quando eles trocarem os pneus, eu vou ganhar aí, na demanda, né? Mas não, eles querem sangrar o povo e limitar, porque eles não gostam de ver vocês e nós com coisas boas. É o comunismo, eles sabem, o Lula falou, quanto mais a pessoa fica bem de vida, o que é que acontece? As pessoas param de votar neles, param de ser eleitores. As pessoas, quando têm um mínimo de dignidade, quando ganham o mínimo para ter uma vida decente, elas começam a ter a noção de que nada mais caro do que o almoço grátis. Você paga 10 vezes o valor. Então as pessoas começam a dizer, chega disso aí, vamos produzir. Que aí sim as coisas ficam baratas. Mas do jeito que eles fazem, não, né? Então é uma batalha, meus irmãos, difícil, né? Porque há muita manipulação, eles continuam aí com o controle da mídia, né? A mídia morde e assopra, a verdade é essa, mas está aí para manipular as pessoas. Então, meus nobres e queridos irmãos, se preparem. Lembra que eu disse a você, gente, não façam dívidas, né? Compre só o essencial, compre coisas que você realmente precisa, mas esse negócio de fazer financiamento, nem consórcio agora está valendo a pena, né? Eles estão reajustando as taxas. Olha, é uma coisa absurda, né? E a tendência é piorar, viu? A gente está só no começo disso aí.
Se eles por acaso inventarem de taxar as Big Techs, é promessa do Donald Trump, e ele já deixou claro que países que taxam empresas americanas vão ser sobretaxados. Então, se a taxa é de 25% para o aço, né, e o alumínio, se eles taxarem as Big Techs, Donald Trump vai subir isso para 50% e pode subir para 100%, né? E veja que o Brasil é um dos principais importadores desse material. Mas eles não estão nem aí, né? Com certeza eles já têm a saída, o escape, né? Se nós vamos nos danar como nação com isso, é justamente o que eles querem. O povo empobrecido, ferrado, sem condições. E ainda tem a desculpa de dizer, olha, foi a tirania do Trump. O Trump é o novo bigode, né? Nem bigode o Trump tem, mas vamos dizer, o Trump é o novo bigodinho. E a gente só tem agora os nossos irmãos aqui comunistas e vamos ter que implementar leis comunistas, né? Então, fim da propriedade privada, fim dos teus bens, fim de uma vida decente, controle total na mão do Estado. Infelizmente, meus irmãos, com essa oposição que está aí, não tem chance, né? Você vê que essa lei que equiparou o tal do problema colorido ao cismo, né? O raci, né? Foi no governo Bolsonaro que foi implementado e o cara não fez nada para tentar evitar. Então esse tipo de coisa tem mostrado que o povo ainda continua depositando muita esperança nele. Eu vejo os posts aí, esses dias eu estava vendo um canal que o cara fez uma enquete. Qual presidente fez mais pela sua nação? Aí tinha Donald Trump, Milei e mais 2 presidentes, inclusive do Equador, né? E aí o vencedor foi Bolsonaro. Quer dizer, na cabeça do povo, Bolsonaro foi o melhor presidente que o mundo já teve. Inclusive os caras ainda citam o motivo disso. Não, olha, ele é o melhor porque ele despertou o espírito patriota nas pessoas, quando na verdade ele se aproveitou desse sentimento que já estava nascendo, né? Por causa dos absurdos que já vinha acontecendo no governo Dilma e consequências do de Lula também, né? Os 2 primeiros governos de Lula, e a bomba veio estourar na mão da Dilma, né? Que ela sozinha não tinha feito aquele desmantelo, né? Então o povo estava se levantando, aparece o Bolsonaro, captura o sonho e as esperanças do povo e se torna ele próprio a esperança. As pessoas largaram, né, a mão de fazer a sua parte e acharam que nosso herói vai lutar por nós, né? Então, meus irmãos, fica difícil desse jeito, né? Eu espero que as pessoas acordem. Eu não falo isso para atacar a direita, pelo contrário, eu acho que a direita é o lado da moeda que não vai salvar ninguém, mas pelo menos, se você se destacar e se esforçar, você tem a chance ainda de ter o que é seu, né? De viver com dignidade e melhor, sem o Estado se meter na educação que você quer dar para o seu filho. Com a esquerda é miséria, depravação, né? E o total desrespeito imperando, inclusive dentro da sua casa, já que é incentivada pelo próprio Estado para os teus filhos. Então é aquilo, ou vai ou racha, né? Vou encerrando por aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque, meus irmãos, isso aqui é um ponto decisivo do nosso país. Se o Haddad, né, junto com o Molusco, inventarem de taxar as Big Techs, o bicho vai pegar. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 10 de 2 de 2025. Provavelmente você está vendo no dia 11, tá certo? Do 2 de 2025. Se, não é profecia não, é simplesmente uma consequência. Se o Molusco inventar de taxar as Big Techs, se prepare, porque vai vir taxas monstruosas em cima do produto brasileiro e não vai ter como esse produto brasileiro competir lá fora, né? Porque ninguém é idiota. Se o alumínio custa lá $50 de um país, o do Brasil vai custar 150. Quem é que vai comprar? Ele sabe que acaba com o mercado. E acabando com esse mercado, a gente vai junto. O dólar dispara, né? O dólar só não está já na casa dos R$7, porque eles vêm mascarando, aumentando o juro. Não é à toa aí que a Hotmart já aumentou, porque é isso, os bancos estão aumentando o juro, que é para compensar você deixar o dinheiro aqui, né? Quem tem investimentos em dólar, compensa deixar aqui, porque vive do juro. Então aumenta juro, que é para manter o dinheiro aqui. Mas chega um ponto que não tem como mais, já está no limite. E aí? Aí você vai ver o quanto realmente essa economia está defasada, em quanto é o rombo, né? Quando o dólar bater 10 conto e a pessoa chegar lá com R$15, R$20 para botar 1 litro de gasolina, aí é que o povo vai entender, né? Porque você já sabe que aí puxa o preço de tudo, né? Se fosse só pelos carros era bom, a gente começava a andar a pé, não tem problema. Mas o problema é que puxa tudo, e aí? Como é que vai ficar? Então essas são questões, meus irmãos, que a gente vem falando aqui, mas o povo não quer saber não, né? Um vídeo como esse ele não tem muita audiência, né? O pessoal está mais interessado em bobagens, mas fica aí o alerta. Aproveite esses últimos dias aí da Hotmart, meus irmãos, porque eu vou ver o que é que eu vou fazer, se continua assim ou se a gente tira o produto do ar e depois eu penso em outra coisa. Enfim, né? Ainda está lá sem juro nenhum no parcelamento em 10 vezes, tá certo? O juro quem está pagando sou eu.
mas com essa taxa aí eu realmente não vou poder manter o produto. Então vá lá, aproveite, né, enquanto é possível você adquirir o velho Diário do Davi, assim como todos os produtos que eu lanço, quando eu tiro do ar não volta mais. Mas você já sabe, a gente fez moletom, a gente fez umas camisas e muita gente pede esses produtos de volta, mas não volta. Pode até voltar outro modelo, mas não mais aquele. Eu sempre faço as coisas exclusivas. Então o velho Diário do Davi, com mais de 2 décadas de informação, né, e pesquisas próprias, particulares minhas, estão lá, né, disponíveis para cada um de vocês. Vale a pena. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!